Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa parte do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui como porta-voz de Deus, mensageiro de Deus, boca de Deus, para falar com você. Eu, presbítero Raimundo Nonato, pregador do Evangelho de Deus. Prego o Evangelho para a salvação das almas perdidas e ensino a palavra de Deus, doutrinando-os os amados irmãos que já estão no caminho, para que eles se firmem cada dia mais na fé, para que eles estejam prontos, preparados, para que quando o fôlego de vida deles for tirado por Deus, que soprou nas narinas deles esse fôlego de vida, ou quando a trombeta de Deus tocar, ressoar a última trombeta, esses irmãos estejam preparados, prontos para ouvir o ressoar da última trombeta de Deus. Ontem à noite, eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus ali na nossa igreja, Assembleia de Deus IA de Caximba, aqui do bairro do Caximba, cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Um assunto muito importante. Nós não tivemos o tempo suficiente, o tempo ali é bem limitado, nós temos 1 hora só para transmitir online o culto, né? E então o tempo é tudo resumido. Mas nós falamos aquilo que Deus colocou ontem no nosso coração para falar. Dando continuidade à mensagem de ontem, nós vamos falar hoje, claro, um pouco mais. Talvez vamos repetir alguma coisa que nós falamos ontem e falar algo que nós não falamos ontem, para que você entenda melhor o recado de Deus para o seu coração. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Apóstolo Paulo, apóstolo do Gentio, não andou com Jesus, não foi discípulo de Jesus, não, ele foi apóstolo, ele é considerado na Bíblia como apóstolo dos gentios, porque Jesus o chamou para pregar o evangelho para os gentios. Os gentios eram pessoas que não eram judeus. Eles eram pessoas que não eram judeus. Hoje, isso significa, os gentios hoje, eles continuam existindo, são pessoas que não são crentes, não são nem judeu e nem são crente, porque hoje tem 3 grupos de pessoas na terra. Continua tendo os judeus, os gentios e a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os crentes comprados e lavados pelo sangue de Jesus, que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas para ir morar no céu com Deus. Então, a Bíblia, quando você vai ler a Bíblia, você que já fez cursos de teologia, cursos básicos, curso médio, curso superior, como eu, pela infinita bondade de Deus, já fez, você que é um aluno da escola dominical, você que tem Bíblias de estudo, você sabe que você vai encontrar essa divisão. Deus falando para os judeus, tratando com eles, Deus falando para os gentios, que são as pessoas não crentes e também não judeu, e Deus falando para a sua igreja. Deus tirou esse terceiro povo, que é a igreja, Deus tirou do meio dos judeus e do meio dos gentios. Jesus Cristo salvou com a sua morte no Calvário tanto os judeus quanto os gentios e transformou nesse terceiro povo chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para os seus, ele veio para os judeus, para a salvação dos judeus, para fazer uma aliança na terra com os judeus. Mas João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz que os seus, que eram judeus, não receberam, mas todos quanto os receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram do seu nome. Então, os gentios ouviram o evangelho,
aceitaram Jesus como Salvador, creram no sacrifício do Calvário, e por isso se tornaram crentes e formaram esse terceiro povo que é a igreja do Senhor. É o maior povo da terra, é a maior nação da terra. Se fosse pegar os crentes, os salvos, a igreja do Senhor, que é formada por denominações, né? E colocar numa nação só, num país só, não caberia. Porque esta terra, pela infinita bondade de Deus, está minada, cheia de crente. Tem crente. A Bíblia diz que como as estrelas do céu e como a areia do mar, como os grãos de areia no mar e como as estrelas do céu, são milhares e milhares de salvos que estão adorando a Deus, glorificando a Deus e aguardando o ressoar da última trombeta para subir aos céus. Então, primeira carta do apóstolo Timóteo, capítulo 4, e o versículo 16, é o versículo-chave da mensagem. Ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O apóstolo Paulo está aqui aconselhando, está aqui doutrinando. Doutrinar é ensinar, ensinar é doutrinar. O seu filho na fé, Timóteo, ele está, além de ensinando, doutrinando, ele está formando um obreiro, né? Um ministro da palavra do Senhor, para que esse ministro, este obreiro, ele possa ensinar aos outros irmãos. Você vê que ele diz: tem cuidado de ti mesmo. Esse cuidado que o apóstolo Paulo estava falando para o Timóteo é um cuidado tanto com o corpo físico quanto com a alma, o corpo espiritual, porque nós somos tricotônico, nós somos corpo, que é isso que você vê, e nós somos fôlego de vida, que é o ar que nós respiramos, e nós somos alma. E a nossa alma, ela tem os 5 sentidos, a nossa alma tem a razão, a nossa alma tem o sentimento, a nossa alma tem a vontade. A nossa alma, ela decide as coisas. O animal não tem alma, mas o ser humano tem. Ele tem o sentimento, é o amor. Ele sente amor, ele sente ódio, ele sente raiva, ele sente tristeza. Ele sente alegria. Ele tem poder de decisão. Ele tem livre-arbítrio, né? Ele tem esse sentimento, só o ser humano tem isso na alma. Então, o Timóteo tinha que cuidar dele mesmo. Nós precisamos entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e por isso ele tem que ser cuidado. O cuidado com o corpo é aquilo. Você tem qualquer sintoma anormal que você perceber no seu organismo, você tem logo que procurar um médico, procurar um posto de saúde, procurar um hospital e ali marcar uma consulta, agendar uma consulta. Quando eu chegar diante do médico, que ele perguntar o que eu posso te ajudar hoje, o que eu posso fazer por você hoje. Você vai dizer para ele: doutor ou doutora, eu estou com os sintomas assim. Ele vai perguntar quantos dias está acontecendo isso com você. Você vai dizer... Ele vai dizer assim: olha, diante do seu relato, eu vou lhe passar de imediato aqui os medicamentos, mas também vou solicitar a você o exame. Ele vai lhe dar 2 papéis. Um que é a receita para você comprar o medicamento, para você já ir tomando, e o outro será um pedido de exame que você vai levar no laboratório e você vai colher ali o material e com os dias vai estar o exame na sua mão, você vai levar para o médico.
E ele, se o exame constatar que você tem aquilo que ele suspeitou pelo seu relato para ele, ele vai manter o remédio. Se não, ele vai lhe passar um outro remédio, mandar você parar de tomar aquele e passar um outro, conveniente ao problema de saúde que você tem, de acordo com o que os exames disseram. Aleluia! Você vê que quando a gente vai no médico, o médico sempre orienta a gente, né? Como a gente deve se alimentar. A gente, para realmente ter uma alimentação balanceada, a gente precisa procurar um profissional de saúde chamado nutricionista. E ela vai fazer várias perguntas para a gente vai respondendo de acordo com a nossa resposta. Ela vai passar uma relação de alimento que a gente pode ingerir para o nosso organismo. Ela vai passar a relação do nome dos alimentos, a quantidade dos alimentos. Ela vai passar para você, aleluia, as horas que você deve se alimentar. Ela vai passar uma relação de vários alimentos que você vai poder ingerir, a quantidade deles, a hora que você vai poder fazer isso, e outra relação de alimentos que você não vai poder ingerir. Eu trabalho no Ministério da Saúde, aleluia, desde 1987. Aleluia, eu aposentei no dia 30 de abril do ano passado e agora esse ano fez 1 ano que eu estou aposentado. Mas eu gosto muito de me informar a respeito nessa área de saúde. Conversei muitos com médicos, já esteve muitas vezes diante de médico, me consultando, ou levando alguém para se consultar. Entendo muito bem desse assunto, louvado seja o nome do Senhor. Então, depois que a gente passa dos 40, eu esse ano, dia 22 de setembro, vou completar 60 anos de idade. Então eu já não posso mais comer certos tipos de comida, certos tipos de tempero nas comidas que antes eu poderia comer. Hoje eu já não posso mais comer, eu tenho problema de colesterol alto, triglicerídeo alto, né? Pressão alta. Então eu não posso comer carne gordas, principalmente carne de caça. Eu não posso comer comidas com excesso de sal. Eu não posso comer coisas gordurosas. O nutricionista passou que eu tenho que comer coisas diet e light. Eu tenho que comer um pão daqueles francês, né, com manteiga diet. O leite tem que ser o leite light sem gordura, né? Diet sem gordura. Eu não posso comer coisa muito doce, né? Eu não posso comer muita coisa gordurosa, fritura, por causa do triglicerídeo alto, né? Colesterol alto. Eu não posso comer muita coisa salgada por causa da pressão alta. Eu tomo remédio para pressão todos os dias. Tomo remédio para triglicerídeo todos os dias, né? É uma série de remédios que eu tomo. Então, o médico sempre fala, não é só tomar o remédio, tem também que a alimentação tem que ser balanceada. Porque senão você vai ter problema, complicações sérias, né, na sua saúde física. E eu, não cuidando bem do meu corpo físico, eu estou cometendo um pecado. Você vê bem que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. E Deus falou desde ontem pela minha boca, está falando hoje, cuidar de ti mesmo é cuidar do teu corpo físico. Porque se tu não sabe, eu te digo nesta hora, o teu corpo físico, segundo a Bíblia, é templo do Espírito Santo de Deus. Então, se tu não cuidar bem do teu corpo físico, tu não estás cuidando bem do templo de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não habita em templo construído por mãos humanas, ou seja, ali naquelas 4 paredes que a gente chama de igreja, mas ali não é a igreja, ali é o templo aonde a igreja se reúne para adorar a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Deus não habita ali, aleluia.
mas Deus habita dentro de mim e dentro de você que aceitou Jesus, que é um crente salvo, comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Deus habita dentro de você, porque você e eu, nós não fomos feitos por mãos de homem, nós fomos feitos pelas mãos de Deus. O nosso Deus Salvador, o nosso Senhor Jeová, ele fez o primeiro homem e deu o nome de Adão, que significa terra vermelha. Ele fez o primeiro homem, Adão, do pó da terra, aleluia, e fez a primeira mulher chamada Eva, que é mãe dos viventes, da costela de uma das costelas de Adão, aleluia. E nós viemos todos, nós somos descendentes carnais de Adão e de Eva. Portanto, assim como Adão foi feito da terra, do pó da terra, nós também somos feitos do pó da terra. A Bíblia diz que, aleluia, um dia Deus vai tirar esse fôlego de vida, que é o ar que nós respiramos, vai voltar para Ele, porque Ele nos deu. E esse corpo mortal, esse corpo que é terra, esse corpo que é pó, ele vai voltar para o pó, porque do pó foi feito, aleluia. É por isso que Jó disse, eu vim nu da minha mãe, e nu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não levamos nada para a sepultura que nós ajuntamos aqui. É por isso que sabiamente a Bíblia diz que nós não podemos juntar tesouro aqui na terra, porque aqui vai ficar. Nós temos que juntar tesouro lá em cima no céu, que são almas que nós temos que ganhar para Jesus. Não só ganhar, mas cuidar delas, para que elas estejam prontas, preparadas para subir no ressoar da última trombeta. Ou se Deus tirar o fôlego de vida delas e o corpo voltar para o pó, porque é pó, a alma esteja pronta para ir para o seio de Abraão. Então nós temos que cuidar do nosso corpo físico, nos alimentando com alimentos balanceados, com alimento orientado pelo profissional de saúde chamado nutricionista. Agora nós temos que cuidar também da nossa alma, aleluia. O apóstolo Paulo escreveu a Filemão dizendo, eu desejo que te vá bem o teu corpo físico, assim como bem vá a tua alma. Aleluia. Assim como a tua alma vai bem, o teu corpo físico tem que ir bem. Então eu já te dei as orientações pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, como é para você cuidar do seu corpo físico. Agora eu quero te dar as orientações, segundo a palavra de Deus, como tu cuidar da tua alma, do teu corpo espiritual. Aleluia. Porque você tem uma vida espiritual. Hoje você tem duas vidas. A vida física que você já tinha antes e a vida espiritual. Porque antes de você aceitar Jesus, você vai lá para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, e você vai ver como você era. Lá o apóstolo Paulo vai dizer para os Efésios, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele quem? Jesus Cristo, vos vivificou, pela graça sois salvos por meio da fé, aleluia. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele vai dizer que nós, outrora, antes andávamos assim nessa situação, segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do príncipe desse mundo, que é o diabo, fazendo as obras da carne, e éramos por natureza filho da ira, que é filho do juízo de Deus, da ira de Deus diante do trono branco. Estávamos condenados a ir para o inferno. Mas ele, Jesus Cristo, que ele, Deus, o apóstolo Timóteo diz que ele, Deus, que é rico em misericórdia, pelo que tanto nos amou, estando nós ainda mortos, ele deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Então, hoje nós temos essa vida espiritual. E essa vida espiritual, esse corpo espiritual chamado alma, ele precisa ter os mesmos cuidados que o corpo físico tem. Ou seja, nós não podemos nos alimentar de alimentos que não são corretos no sentido espiritual para um corpo espiritual.
Porque assim, se alimentar erradamente, fisicamente, nós vamos ter várias complicações na área da saúde física. Assim, se nós nos alimentar erradamente, no sentido espiritual, nós também vamos ter várias complicações espirituais. E o que é se alimentar erradamente, incorretamente, de um alimento espiritual? O que é o alimento espiritual? É a palavra de Deus. É o pão vivo descido do céu. A palavra de Deus, ela é o alimento espiritual. Ao mesmo tempo, ela representa o pão vivo descido do céu, que alimenta a nossa alma, que nutre a nossa alma, que fortifica a nossa alma, que cura a nossa alma. E também ela é a água que sacia a sede. É desta água, da palavra que sacia a sede, que Jesus Cristo falou para a mulher samaritana na beira do tanque de Jacó. Ele disse: quem beber desta água aí, H2O, vai voltar a ter sede, vai voltar via esse poço e pegar água para beber de novo. Porém, se tu conhecesse o dom de Deus e quem te pede de beber, tu é que me pedirias e eu te daria água viva. Quem beber da água viva que eu der, nunca mais vai ter sede. E não só não vai ter sede, como do seu interior, do seu coração, do seu íntimo, do seu interior. Isso é espiritual. Vai fluir um rio de água viva e vai jorrar para todo sempre, e vai saciar a sede de todos que ouvirem. Jesus estava falando da palavra. A palavra é água viva, que lava o ser humano por dentro, lava o coração, lava de todo o pecado, lava do orgulho, lava do ódio, lava da vaidade, lava do pecado de adultério, lava da fornicação, lava da prostituição, lava da idolatria, lava do orgulho, lava da inveja, lava do ciúme, lava de toda a obra da carne. Para lavar o interior, o espiritual, o corpo espiritual, que é a alma do homem. Não é com a H2O. O Pilatos entendeu todo errado. Ele pegou a H2O, lavou a mão e disse: as minhas mãos estão limpas do sangue desse justo. A palavra de Deus nos diz que, pergunta: quem vai subir ao monte do Senhor? Quem vai morar no seu santo lugar? E a mesma palavra responde: os que são limpos de mão e puros de coração. O que limpa a mão, o que limpa a culpa do ser humano, não é a água H2O, é a água espiritual, é a palavra do Senhor, é a obediência à palavra do Senhor. Por quê? Aleluia! A palavra do Senhor nos diz assim: olha, se eu falar para tu e falar para o ímpio que ele está em pecado, se continuar em pecado, ele vai morrer. Ele vai morrer e a alma dele vai para o inferno, para o ar infernal, para o lago de fogo. Se eu falar para ti, se eu mostrar para ti isso e disser para ti, vai lá e fala para ele. E se tu for e falar para ele e ele não ouvir, ele vai continuar no caminho errado, na desobediência. Ele morrendo assim como está, a alma dele vai para o Sheol, e no último dia do ressoar da trombeta final, lá no dia do final de tudo, ele vai ressuscitar, comparecer diante do trono branco, do meu juízo, da minha ira, do lado esquerdo lá, né? Lá do lado esquerdo, e vai ser chamado como bode, e vai ser dito: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Mas
O sangue dele, isso aí é um sentido espiritual, não é literal, é espiritual, isso aqui é um sentido figurado. O sangue dele, ou seja, a culpa pelo pecado dele, eu não vou cobrar de ti, porque tu foi e fez a tua parte. As tuas mãos estarão limpas no sentido espiritual do sangue dele, porque tu fizeste a tua parte. Mas contudo, diz o Senhor Deus, se tu não fores falar para ele, e ele morrer, aí já não será por culpa dele, será por culpa tua, pregador. Será por culpa minha, que sou um pregador. Será por culpa tua, crente. Porque Deus falou contigo, mandou tu falar, como ele te mandou falar. Aleluia. E você não foi falar. Aí será culpa tua. Aí o Senhor Deus está dizendo pela boca do profeta, ele vai morrer, a alma dele vai para o ar infernal, para o inferno. Mas o sangue dele, ou seja, a culpa, eu vou cobrar das tuas mãos. Você vai ser culpado, porque você não foi e não falou. Ele fala também a mesma coisa, se eu mostrar para ti e falar para tu ir falar para um crente que está andando no caminho errado. Está na igreja, mas não está no grupo das prudentes, nem na igreja de Filadélfia. Está no grupo das nessas, das loucas, e na igreja de Laodiceia. Se eu disser para ele, para tu ir dizer para ele, e você foi disser para ele, e ele não te ouvir, a Bíblia diz, leva um outro contigo e fala. Se ele não te ouvir, traz para a igreja a situação, o assunto. Aleluia. E ele não ouvir a igreja, ele vai morrer. Ele vai receber a sentença por qual está proposta para ele, segundo a sua desobediência. Mas o sangue dele, ou seja, a culpa dele, eu não vou cobrar de você, nem da igreja. Eu vou cobrar dele. As tuas mãos estarão limpas do sangue dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não for falar também para o justo, ele vai morrer. Mas só que a culpa, o sangue da mão dele, no sentido espiritual, eu vou cobrar da sua mão. Então, por isso, é que a gente tem que falar. A gente tem que dizer. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Então, olha, eu não posso sair por aí me alimentando, ouvindo a voz da serpente, como a Eva ouviu no jardim. Ouvir significa obedecer. A palavra entra pelo ouvido, desce pelo coração. A Eva ouviu a voz da serpente de Satanás no jardim do Éden e obedeceu. Pegou do fruto, comeu e deu para o seu esposo Adão. Ele pegou e comeu. Deus havia dito para eles, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Mas a serpente chegou e disse, é certo que vocês não vão morrer. A quem foi que Adão e Eva obedeceram? A Deus ou a serpente? A Deus ou ao diabo? Ao diabo. Então, a mesma coisa, se eu me alimentar de comidas que não são adequadas para eu comer fisicamente, se eu tiver um problema de saúde ou a minha idade não permite mais, eu vou ter problemas, consequências terríveis. Por isso, no sentido físico, assim no sentido espiritual. A Bíblia diz que tem doutrina. Doutrina é ensino. Tem doutrina, ensino de Deus. Tem doutrina que é ensino do homem. Tem doutrina que é ensino do diabo, de demônios. E a Bíblia diz que eu não posso me alimentar de doutrina de demônio. Eu não posso ouvir e colocar em prática as ideias, né? Os conselhos, as orientações, as opiniões do diabo e muito menos de homem. Eu tenho que entender a palavra de Deus. Eu tenho que ler a palavra e eu tenho que orar. Porque o Espírito Santo de Deus, que é o intérprete da palavra, da Bíblia, ele vai me fazer entender e compreender a palavra. E ele vai me dar um dom chamado discernimento de espírito. Que quando alguém estiver falando, por esse dom chamado discernimento de espírito, o Espírito Santo vai me fazer entender e perceber. Isso vai ficar bem claro diante de mim. Se aquela pessoa é um instrumento na mão de Deus ou se é um instrumento na mão do diabo. Se aquela é uma palavra de Deus ou é do diabo.
E olha uma coisa para você aprender nesta tarde, nesta hora. O diabo conhece a Bíblia. O diabo chegou para Jesus e citou a Bíblia. Nas 3 tentações que ele tentou Jesus, ele citou a Bíblia. Aleluia. Então você toma muito cuidado quando alguém vier citar a Bíblia, mas torcendo a palavra, interpretando com a interpretação do diabo e de demônio de homens carnais. Isso significa na teologia torcer a palavra, né? Isso é orientar de forma errada. Quem age assim, a Bíblia chama de falso profeta. Profeta é aquele que recebe de Deus e fala, mas essa pessoa é um falso, porque ele está pegando a palavra de Deus como base, torcendo ela, interpretando de forma errada e aplicando no coração das pessoas, até mesmo de crentes que não conhecem a palavra. É por isso que a Bíblia diz, ai dos falsos profetas, daqueles que ensinam o meu povo no caminho errado. A Bíblia diz, ai daquele que fizer desviar um dos pequeninos meus que me serve. Melhor seria que ele não tivesse nascido, mas se ele nasceu, melhor seria que ele amarrasse uma mó, que é uma pedra de aproximadamente 40 quilos no seu pescoço e jogar no mar. Então, nesses dias, nós precisamos fazer o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Nós precisamos cuidar de nós mesmos e da doutrina. Ou seja, cuidar de nós mesmos e cuidar do ensino da palavra de Deus que nós recebemos. Nós não estamos podendo, no momento, cuidar das almas perdidas, porque, por orientação, da Secretaria de Saúde Municipal, Estadual, Federal, do Ministério da Saúde, estamos proibidos, por ordem dos prefeitos, de governadores, proibido de sair pela rua e exercer a obra de Deus. Nós temos aqui em Curitiba uma tenda, que a gente monta para atendimento espiritual, para a cura da alma das pessoas. Ungindo as pessoas, orando, dando aconselhamento espiritual, cuidando da alma, é a cura da alma. Nós não estamos podendo fazer isso. Nós não estamos podendo sair com nossos folhetos, nossos panfletos, distribuindo, falando do amor de Deus. Nós não estamos podendo fazer palanque, carreta, passeata para anunciar o Evangelho. Nós não estamos podendo sair e visitar um irmão. Nós não estamos podendo fazer isso. Nós estamos fazendo culto online, nós vamos na igreja, lá são aquelas pessoas lá, o cinegrafista, lá o que dirige o culto, o que vai pregar, o que vai cantar, e os irmãos estão todos em casa ouvindo via online. Nós não estamos podendo cuidar das almas perdidas e nem cuidar dos irmãos, dos domésticos da fé. Então, o que é que Deus me falou com essa palavra? Quando ele disse usou o apóstolo Paulo para falar para o Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Ele disse, meu servo, meu filho, faz isso. Tu faz por ti e prega essa mensagem para o meu povo. Esta hora de confinamento, que nós estamos confinados, parece o povo lá no Big Brother, não pode sair, vigiado pela Secretaria de Saúde. Aproveita esse momento, meu servo. Ele falou para mim, mandou eu falar para vocês. Aproveita esse momento na sua casa. A Bíblia diz para nós entrar no nosso quarto e fechar a porta. Agora nem precisa tanto isso aí. É só fechar a porta da casa mesmo. A porta da casa já está fechada. Então, fecha a porta da tua casa ou fecha a porta do teu quarto e em secreto busca a minha presença. É hora, Deus falou comigo, é hora de você cuidar no sentido físico e espiritual de você mesmo. É hora de você cuidar, se alimentar com alimentos balanceados para que você tenha uma saúde física perfeita. É hora também de você se alimentar da minha palavra. Faça estudo da minha palavra, estude a minha palavra, medite na minha palavra, busque a minha presença. Deus falou que se é hora de nós cuidar de nós mesmos, então é hora de nós orar por nós. Ore por você. Deus falou, diz para o meu povo orar por eles. Cada um ora por si, porque cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria alma. Cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, olha,
Você já orou por muita gente. Já orou pelos teus filhos, já orou pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus familiares, pelas pessoas. Esse momento, ora por ti. Porque você precisa estar bem fisicamente e bem espiritualmente. Assim como bem deve estar o teu corpo físico, bem deve estar a tua alma. Então ora por ti. Pede a graça de Deus em teu favor. Pede a misericórdia de Deus em teu favor. Lê a Bíblia para alimento espiritual teu. Lê para ti. Alimenta a tua alma com a palavra. Jejua em teu favor. Cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Cuidar da doutrina é cuidar do ensino. Aquilo que tu ouviu, meu irmão, aquilo que tu ouviu, minha irmã, aquilo que tu aprendeu com teu pastor, com teu líder espiritual, né? Com teu líder de departamento, com teu professor da escola dominical, com teu professor dos cursos teológicos que tu fez, com teu pai, com a tua mãe. Aquilo que tu aprendeu na palavra, quando tu leu, quando tu estudou, quando tu meditou, aquilo que Deus tem falado contigo, cuida disso. Cuida disso. Cuidar disso é você fazer conforme Deus falou contigo. Coloca os ensinos que você aprendeu até agora, coloca em prática na tua vida. Você coloca em prática na tua vida. E olha, de acordo com o que você recebeu, de acordo com aquilo que você ouviu, transmite dessa mesma forma para os que te ouvem. Não muda. Não coloca nem pimenta demais, nem sal demais. Não deixa ficar muito picante. E também não tira, não deixa ficar light. Não estreita mais o caminho do céu e nem enlarguece do jeito que veio para ti. O mesmo ensino que tem te conservado na fé, te sustentado, te fortalecido, te curado, te abençoado, é o mesmo que tu vai passar. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: se vier um anjo do céu pregando outro evangelho, ou seja, ensinando uma palavra diferente daquilo que tu aprendeu e daquilo que tu acredita, daquilo que tu prega, daquilo que tu crê, daquilo que tu vive, considera anátema. Se vier um anjo, imagine um homem mortal, um ser mortal aqui da terra. Presta bem atenção, ser sábio, ser inteligente. Não fica que nem avestruz, se alimentando de tudo. Aí avestruz é uma ave que come tudo. Come pedra, come parafuso, come minhoca, come carne. O que aparecer ele come. Não seja um crente avestruz. Seja um crente sábio. Pela palavra do Senhor e pelo Espírito de Deus, vê o que é saudável para ti. Vê o que vai alimentar a tua alma. Vê o que vai nutrir a tua alma. Não te alimenta de doutrina, de demônio, de homem, de baboseira, de mentira. Te alimenta da verdade, que é a palavra de Deus. Porque é ela. Aqui ele está dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Persevera nestas coisas. Então persevera, não muda. Não muda os pilares da verdade de Deus na tua vida. Não muda, não. Não faz como muitos estão mudando. Tem muitas pessoas que estão dizendo que antes eles acreditaram, pregaram isso, viveram isso. Agora estão pelos espíritos do demônio, não mais pelo Espírito Santo. Eles estão lendo, interpretando, aplicando na sua vida e ensinando para os outros de forma errada a verdade que o Espírito Santo disse para eles. Por isso que ele está dizendo: persevera na verdade, persevera no ensino que tu aprendeu, persevera, não mude, deixa quem quiser mudar, mude, mas você não mude. Continue sendo santo, continue acreditando na palavra, continue dependendo do Espírito Santo para você entender e compreender a palavra. Continue buscando o Espírito Santo para interpretar corretamente para você a palavra. Continue santo, continue acreditando em Deus, continue te afastando do pecado, continue te aproximando de Deus. Persevera nessas coisas. E disse, o apóstolo Paulo falou para Timóteo: porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvirem. Se você fizer assim,
você vai salvar tanto a tua alma quanto dos outros. Ou seja, se neste momento você ouvir a voz de Deus que está falando com você por intermédio da minha boca, desse pequeno céu aqui, e você cuidar de você, ler a palavra para você, para alimentar a tua alma, buscar a Deus em oração, a face de Deus por você, se converter por você, ser fiel a Deus por você, temente a Deus por você, você vai salvar a sua própria alma. Você vai manter o seu nome escrito no livro da vida. Se Deus tirar o teu fôlego de vida, tu vai para o seio de Abraão. Se a trombeta tocar, você vai subir no arrebatamento. E não só vai salvar a tua alma, porque Deus falou comigo e eu falo com você o que Deus falou comigo. Essa pandemia, esse coronavírus, não vai ficar para sempre, não. Ele vai parar, Deus vai dar um basta nisso. E quando Deus der um basta nisso, a sua igreja vai voltar a se congregar normalmente, como se congregava antes. Vai ter os ensaios dos conjuntos, os conjuntos corais vão cantar nos seus lugares, vão instalar a posta nos seus lugares, vão ministrar o louvor a Deus. Não vai precisar ir de máscara mais para a igreja. Tudo, comércio, tudo, né, vai voltar normalmente. E então, a obra vai voltar normalmente. Você vai poder, nós vamos poder sair, evangelizar, fazer os cultos, trabalho de Deus na rua, visitar as pessoas nas penitenciárias, nos hospitais. Nós vamos poder voltar a fazer a obra de Deus normalmente. Então, a saúde espiritual, o ensino, a dedicação nossa em cuidar de nós mesmos, da nossa alma, do nosso espírito, em fortalecer a nossa alma com a palavra e nutrir a nossa alma com a palavra, nós vamos voltar bem fisicamente e bem espiritualmente. Quando nós reunir na igreja, né, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar, porque cada partícula da igreja, com seu sacerdote, que é o dono da casa, que é o pai de família, que é o pastor daquela casa, daquele pequeno rebanho, que buscou o Senhor, que cuidou dele mesmo, orientou seus filhos. Meu irmão, chefe de família, cuida de ti mesmo, ora por ti, te alimenta da palavra, orienta a tua esposa, que é a tua segunda dirigente, a tua copastor nessa casa, orienta ela a fazer o mesmo, orienta teus filhos a fazer o mesmo, de cada um buscar alimento espiritual para si próprio. Quando terminar essa pandemia, vai ser uma bênção quando nós reunir no templo, Deus vai se fazer presente, vai ter milagres. E quando nós sair pelas ruas para fazer o trabalho de Deus, de evangelismo, Deus vai se fazer presente, vai ter salvação, vai ter reconciliação. Esta igreja, que era antes da pandemia, não vai ser a mesma, ela não vai voltar do mesmo jeito pós-pandemia, não. Essa igreja, se você ouvir o que Deus está falando com você, como eu estou ouvindo, se a igreja do Senhor ouvir isso, colocar essa palavra que Deus está falando com você hoje, falou ontem, em prática, nós vamos voltar a uma igreja muito mais espiritual, estruturada espiritualmente, firme na rocha espiritualmente, muito mais crente, muito mais cheio do Espírito Santo, muito com mais conhecimento da palavra. Vamos ser os pregadores mais usados por Deus, cheios do Espírito Santo. Milagre Deus vai fazer por nosso intermédio, nas pregações, nas orações, na orientação, nos conselhos. Por isso a igreja vai ser uma igreja nova, diferente, mais avivada, mais poderosa, mais cheia do Espírito Santo, mais cheia do conhecimento. Deus vai se agradar mais dessa igreja e vai operar grandes milagres no meio dessa igreja. Mas ouça a palavra de Deus, coloque em prática, cuida de ti, cuida da tua alma. Porque Deus vai precisar de você com saúde física e espiritual para fazer a obra dele. Doente fisicamente, doente espiritual, você não vai poder ser útil para Deus. Por isso, cuida de você. Ouça a palavra de Deus. Jesus te ama e tem um plano na tua vida.